E aí, galera, já surtou um pouco por causa da gramática? Calma, respira, vai dar tudo certo. O que eu quero que você lembre sempre? Anote essas informações no seu workbook, lá no seu registro. Ao fazer a cópia manual desse conteúdo, você vai trazendo para o seu cérebro uma velocidade de sedimentação da informação que é essencial para o seu processo de poder lembrar disso por mais tempo. Vai por mim. O analógico é melhor que o digital, por enquanto. Então, o assunto de agora é verbos auxiliares e principais. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o seguinte, vamos colocar aqui então o Batman, certo? E o Robin. Chefe, assistente. Na língua inglesa, quem trabalha mais, adivinha, é o auxiliar. Como é que faz? A gente precisa perceber que na língua inglesa a gente vai ter aquela situação, lembra que eu coloquei para vocês? Uma afirmação, uma negação e um questionamento? Beleza. Lembra que eu coloquei que existem 3 lógicas? Então eu vou colocar aqui para vocês 3 sequências de afirmar, negar e questionar, usando justamente aquelas 3 lógicas, para que os verbos auxiliares acabem ficando em evidência e que a gente perceba a função dele. Joia? Então acompanha aqui. Afirma, nega e questiona. Afirma, nega e questiona. Deixa eu fazer aqui uma divisãozinha para que a gente possa ter a capacidade de dividir as coisas. E aí aqui a gente tem facts, moments and periods of time. Beleza? Agora vamos trocar a cor para não ficar monocromático. Vamos colocar um vermelho para simple. Ah, perdão, antes eu usei azul para o simple. Vamos ficar de azul. O azul é uma frase que vai nos dar um fato. Então, vamos manter o verbo trabalhar, certo? We work a lot. Verifica. É um fato? É. É uma afirmação? É. Tudo que está aqui vai estar afirmando num tempo só. Present, ok? Então vamos fazer um esforço e a gente tem que transformar essa frase, que é uma afirmação, em uma negação. We don't work a lot. Confere comigo. A gente adicionou uma palavra aqui e a gente conseguiu transformar essa frase numa negação. Toda vez que você vê N''T, é uma negação. E onde vai o tal do N''T, que é uma contração? No verbo auxiliar. Pensa aí, como é que a gente pergunta se a pessoa trabalha ou trabalha bastante? Do you work a lot? Saiu, né? Você trabalha bastante? É o que está dizendo. E agora, o que a gente faz? Vamos ver se a gente consegue salientar algumas coisas aqui. Acabamos percebendo que a gente tem a figura do verbo auxiliar para negar e quando é uma pergunta, sempre que for uma pergunta, o verbo auxiliar inicia a frase. Ou seja, a gente pode perceber que a função principal é transformar uma frase afirmativa numa negação
e para fazer uma pergunta, ele vai lá no início. Agora, analisa comigo o verbo principal. Por que eu digo que o Batman, né, não faz muita coisa na nossa história? O verbo principal, ele não teve nenhuma mudança. Confere? Olha só, ele ficou exatamente igual. Vamos ver se isso funciona também quando a gente descreve momentos. Só lembrando que fatos na gramática é simple, momentos continuous e períodos de tempo. Opa! Perfect. Agora vamos escrever aqui uma sequência de afirma, nega e questiona usando a lógica continuous, a lógica para descrever momentos. A gente viu no vídeo anterior que tem que ter verbo to be e um verbo com ing. Então, vamos pegar essa mesma dinâmica de trabalhar e vamos colocar aqui, só que descrever um momento, certo? Então, we are working a lot. Analisa comigo. Descrevi o momento? Acho que sim, né? Nós estamos trabalhando bastante. O que tem que ter para ser continuous? Tem que ter o verbo to be com um verbo principal, ing. Então, esse é o nosso querido auxiliar. Ah, certo. Então, como é que a gente faz para transformar essa frase mesmo numa negação? We aren't working a lot. Confere. Descreve o momento? Sim. De forma negativa? Sim. No presente? Check. Qual que é a percepção que a gente tem que ter? Tem que tentar buscar. Cadê o verbo auxiliar? É esse cara aqui, como a gente já descobriu, ele é que leva a contração negativa. Adivinha? Para fazermos um questionamento, para onde vai o verbo auxiliar? Lá no início. Então vamos perguntar? Are you working a lot? Veja, com certeza você já começou a perceber um padrão, certo? Está aqui o verbo auxiliar e está ele movimentando para que se transfira uma ideia de questionamento. Como o verbo auxiliar está no presente, é presente. Se ele estivesse no passado, era essa a nossa deixa para entender que tempo está a frase. Porque quem trabalha, quem é o nosso destaque, né, o ator principal e não coadjuvante, é justamente o Robin e não o Batman. Para terminar, a gente vai usar a cor preta e a gente vai confeccionar aqui a última lógica dentro do presente, descrevendo períodos de tempo. E a gente vai conseguir descobrir quais são os verbos auxiliares para as 3 lógicas. E aí a gente precisa escrever algo, né? Vamos manter a lógica do verbo trabalhar. We have worked a lot. Nós temos trabalhado bastante. Lembra que a gente acabou comentando no vídeo anterior sobre a questão do do ido? Então, é o verbo auxiliar have ou has, se for he, she, it, a gente usa has, mais o tal do verbo principal, que no inglês, esse verbo aqui sempre vai estar no particípio, né? Isso vai ser um discurso, uma evolução do nosso estudo. Vamos ficar aqui com a lógica mesmo. Como que faz para transformar essa frase afirmativa e negativa? Obedece o padrão, é a mesma coisa de sempre. Então, é ele que vai levar o N''T. Então, we haven't worked a lot. Novamente, fica evidente a figura do verbo auxiliar, é ele que leva a contração N''T.
Para terminar, adivinha? É ele que inicia a frase, porque é um questionamento. Então, have you worked a lot? Você tem trabalhado bastante? Está aqui o verbo auxiliar iniciando a frase. Então, vamos fazer aqui algumas percepções, né? Algumas análises, para que a gente possa fazer um fechamento. Deixa eu só terminar e mostrar para vocês que o verbo principal, chamado de Batman aqui na nossa brincadeira, ele não muda. Repara só, working, working, working. Worked, worked e worked. Então, qual é o segredo que a gente está ensinando aqui para vocês? Que o verbo auxiliar para a lógica simple ou facts vai ser do, ou se for he, she ou it, vai ser does. No presente. O auxiliar para a lógica continuous no presente vai ser is, am ou are, dependendo, deixa eu só grifar aqui, dependendo do pronome, você vai acabar usando um ou o outro. Já vou explicar isso para vocês em seguida. E para a lógica de período de tempo ou perfect, o auxiliar vai ser have ou has. O do e o does vai ter he, she e it. O resto é do. O is vai ser he, she e it. Aqui você vai colocar para o I. E o are vai ser para o plural, que é you, we e they. Have para todos, com exceção do he, she e it. Beleza? Viu? Pode parecer complicado, mas quando você tem esse tipo de assistência no estudo do idioma, você começa a enxergar padrões. É isso que é importante. Entender que não é à toa que esse idioma é o mais falado no planeta. É porque ele acaba sempre numa dinâmica de 3 dimensões. E eu consegui catalogar e perceber esse padrão e traduzir aqui para vocês. Beleza? Continua com a gente.